Postei o vídeo da aposentadoria do Jon Jones ontem, e aí a ESPN Brasil pegou um trecho, colocou lá pra um monte de leigo, neguinho casual, e a parada é o seguinte, meu brother, estão vindo me encher no DM. Pode encher o saco aí que aumenta o algoritmo, viu? Mas a parada é o seguinte, rebata os argumentos. Ele passou 3 anos cozinhando o cinturão, ganhou do Steve Miocic e do Ciryl Gane no peso pesado. Ele de 205 de 93 foi o melhor, só que de peso pesado ele teria que ter saído vencendo o Tom Aspinall, simples assim. Ou então, ganhou do Steve Miocic e aposenta, mas não, deixou a categoria travada por 2 anos. Antes de dar aqui a minha opinião sobre a declaração do Renato Moicano em relação ao Jon Jones, eu quero deixar muito claro que eu gosto demais do trabalho que faz o Moicano aqui no YouTube. Inclusive, acho ele melhor youtuber do que lutador. Não que ele seja um lutador ruim, mas eu gosto demais do canal dele. É um cara pra lá de carismático, é naquele estilo espontâneo, que não faz aí um roteiro, simplesmente liga a câmera e vai falando, e eu gosto muito desse tipo de vídeo. Porém, não é porque eu gosto do cara que eu vou concordar com tudo que ele diz. E eu vou rebater aí os argumentos dele, como ele fala aí no vídeo. Eu vou rebater e vamos lá. O Jon Jones, ele não ficou 2 anos travando a categoria. O Aspinall nunca esteve no radar do Jon Jones. O plano dele foi subir, enfrentar o Francis Ngannou, enfrentar o Miocic e parar como o maior peso pesado de todos os tempos. Como assim enfrentar o Francis Ngannou? Ele ficou fugindo, esperou o Ngannou sair do UFC e aí ele subiu. Essa é a mentira contada 1000 vezes que se transformou numa verdade, não é mesmo? E vamos aos fatos. O Jon Jones, ele ficou se programando durante 3 anos para enfrentar o Francis Ngannou. E por que ele demorou tanto? Ele falou em diversas declarações e entrevistas que ele queria estar tão grande quanto o Ngannou e que essa seria a luta chamada Luta dos Titãs, 2 gigantes. Ele queria ser tão forte quanto o Ngannou, pelo que eu percebi, por ego. Ele não queria parecer magro na frente de um cara gigantesco, e também porque ele iria usar o wrestling, ele precisaria de muita força, de muita pressão para manter um cara daquele porte físico no chão, algo que eu discordava. Para mim, o Jon Jones subindo do jeito que ele estava ali, magro mesmo ali, com um preparo físico espetacular, era o suficiente para bater o Ngannou. Então eu acho que a questão do ego, de não querer parecer ser menor que o seu adversário, acho que contou muito nessa preparação do Jon Jones. Então por que ele lutou nos pesados só depois que o Ngannou saiu? A verdade é que quando chegou a hora deles fazerem a luta, e a luta estava verbalmente acordada, tudo certinho, o contrato do Ngannou acabou. O Ngannou pediu um pagamento surreal, longe demais daquilo que ele representava, nunca foi um grande vendedor de pay-per-view, não havia lógica nenhuma. E além disso, ele ainda exigiu que o Dana White colocasse em seu contrato que ele poderia lutar boxe. E além disso, ele exigiu que a bolsa do seu adversário fosse pelo menos de 1 milhão. Ou seja, ele quis dar uma de socialista, de bonzinho, de bom moço. Não, além de eu ganhar não sei quantos milhões, coisa que eu não mereço, meu adversário também tem que ganhar X e eu tenho que lutar boxe. E o Dana White falou, é isso que você quer para continuar no UFC? É isso que eu quero. Então tchau. Simples assim. O Gane pegou a luta de última hora, faltando 2 meses. Essa é que é a verdade. Foi essa a trajetória do Jon Jones até chegar aos pesos pesados. Ele não esperou o Ngannou sair e em sequência ele foi e lutou. Não foi isso que aconteceu. A outra questão, o Aspinall nunca fez parte dos planos do Jones. O Aspinall era um Zé Ninguém, ninguém falava do Aspinall, cara. Por que surgiu o Aspinall nessa conversa toda? Vamos lá, o Jon Jones venceu o Gane, marcou luta contra o Steve Miocic, tudo certinho, só que pouco tempo antes do combate acontecer, o Jones teve uma lesão no peitoral e acabou tendo que abandonar o esporte por um pouco mais de 1 ano. Foi uma lesão gravíssima, só que a luta era com o Miocic, ponto. Era a luta de aposentadoria do Jones e acabou. Nesse meio tempo, teve a luta pelo cinturão interino do Tom Aspinall contra o Sergey Pavlovich, 2 caras anônimos que o Jon Jones nunca nem tinha pensado na existência desses lutadores, cara. E o Aspinall se tornou campeão interino, o que acabou embolando aí a categoria. Mas o Jones seguiu firme no plano, que era enfrentar o Steve Miocic. Ele enfrentou o Bombeiro, venceu e só não aposentou ali no centro do octógono, colocando suas luvas. Não é porque ele pensava em lutar com Aspinall e depois fugiu. É porque ele queria uma luta com Alex Poatan, a luta do legado, do dinheiro.
ele ainda pediu essa luta ainda no octógono. O Poatan aceitou essa luta e o Dana White foi burro, de simplesmente não casar esse combate, que seria o maior da história dos pesos pesados, cara. Simplesmente ele colocou o Poatan contra o Ankalaev e deixou o John Jones para lutar com o Aspinall, coisa que o John Jones nunca quis. O John Jones nunca disse que lutaria com o Aspinall. Surgiu história de bastidores, até vinda do próprio Dana White, de que a luta estava acertada. Eu até noticiei várias vezes aqui no canal isso daí, porque veio do Dana White, né? Mas no final das contas era tudo mentira. Essa luta nunca iria acontecer. O Dana White deveria ter feito o Poatan contra o John Jones. O John Jones aposentava ali, em caso de vitória, e acabou. Não tinha conversa, cara. É isso. Até o John Jones sugeriu abrir mão do cinturão e lutar pelo BMF contra o Poatan. E o Dana White insistiu na maluquice de colocar o Poatan contra o Ankalaev, que é um anônimo, e de colocar o Aspinall contra o John Jones, que nunca quis. Ponto. É isso. Aí o Poatan, que é a sua maior estrela, vai lá e perde para um anônimo, para um cara que tem o carisma desse meu relógio aqui, se bem que meu relógio é bonito, hein? Tem mais carisma do que o Ankalaev. Aí pronto, cara, estragou tudo. O John Jones parou, uma aposentadoria sem graça, anunciada no evento de Fight Night, sem importância nenhuma. Sabe, a aposentadoria do Pelé do MMA foi anunciada no Fight Night, cara. Então, o Jones não jogou a sua carreira na lama, ele é o melhor lutador de todos os tempos e não tinha motivo nenhum para lutar contra o Aspinall, porque o Aspinall tá voando no auge, o John Jones totalmente longe do seu auge, o Aspinall não tem legado nenhum e não iria acrescentar nada no cartel do Jones. Momentaneamente ali, algumas pessoas iriam falar, ó, o Jones bateu o Aspinall, que incrível. Poucas pessoas. A maioria, quem é hate, continua hate, meu amigo. Iria continuar falando, mas o Aspinall não é ninguém. De quem o Aspinall venceu? É só você olhar aí o cartel do Aspinall. A maior luta da história do cara é contra o Curtis Blades. Curtis Blades. O cartel do cara tem Curtis Blades, Sergei Pavlovich, Alexander Volkov, Andrei Arlovski. Qual a lógica de o John Jones arriscar o seu legado contra um cara que tem isso aí no cartel dele? Não tem nada de impressionante. E veja bem, pra mim, é disparado o peso pesado mais talentoso do mundo. E desde o Caim Velasquez, Stipe Miocic, Cormier, é o melhor peso pesado que a gente tem. Ok, mas não tem história nenhuma. Não tem história nenhuma. Não faria o menor sentido o John Jones arriscar. Se ele fosse pelo menos igual um Poatan, o Conor McGregor, que a galera quer ver, que iria gerar muita grana, beleza, ok. Mas não é, cara. Não é. O John Jones iria vencer o Aspinall e lá na frente iriam comentar, não venceu ninguém. Igual é contra o Gane. O Gane era um grandíssimo lutador, ainda é. Um grandíssimo lutador. Tinha perdido apenas para o Francis Ngannou em uma luta que ele estava humilhando o Ngannou e do nada o Ngannou achou uma queda, percebeu que dava para manter no chão, porque é muito mais forte, porque o Gane é muito ruim de chão, manteve, quase perdeu ainda no final, mas acabou vencendo. Aí quando o Jones faz o que faz contra o Gane, coisa que ninguém jamais fez, venceu o Gane com aquela facilidade tão rápido, aí pronto. Não, o Gane é ruim, o Gane não vale nada. Aí venceu o Miocic, que o Miocic tá velho. Sempre tem uma desculpa. Se vence o Aspinall, mas quem é o Aspinall? Quem é esse? Não tem história nenhuma. Se lá na frente o Aspinall fazia uma grande história como o maior peso pesado de todos os tempos, a conversa seria, mas antes o Aspinall estava fora do auge, por isso que o John Jones venceu. Esse Aspinall aí, campeão, defendendo o cinturão 5, 6, 7 vezes, o Jones não venceria. É sempre assim. Mais uma vez eu repito aqui nesse canal, o Conor venceu o Max Holloway e o Dustin Poirier na categoria dos penas. E o que dizem? Mas o Max Holloway ainda não era no auge. Mas o Dustin Poirier não estava no auge. Mas o José Aldo foi um golpe de sorte. Sempre tem uma desculpinha pro hate. Então, o John Jones fez o certo em não enfrentar o Tom Aspinall. Quem fez errado foi o Dana White de alimentar para nós todos que essa luta iria acontecer.